Olá, pessoal, tudo bem? Então, como prometido, já faz algumas semanas eu falei para vocês que ia entrevistar uma pessoa do Centro Espírita aqui de Laranjeiras do Sul. E aqui está o Diogo Siqueira, que ele é trabalhador do Centro Espírita Renascer. Olá, Diogo. Boa tarde a todos. Então, explicando para vocês, a gente como comunicador ou jornalista, você tem que ser imparcial. Então, hoje eu vou conversar com o Diogo, do Centro Espírita. Vou provavelmente entrevistar um pastor. E na quarta-feira vou entrevistar o pároco, o Padre Sebastião. Por quê? O mundo está precisando muito de Deus, de ajuda. E se você precisa frequentar alguma coisa, nós estaremos informando o que a religião tem para oferecer para nós. E o espiritismo é um tabu, as pessoas pensam que é coisa maligna, enfim, tem medo. E o Diogo vai estar explicando para a gente como que funciona. Boa tarde novamente a todos. Obrigado pela oportunidade. E é um prazer estar aqui com você. O prazer é tudo meu. E falar sobre o espiritismo, né? Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec, foi organizada por Allan Kardec no século XIX. Em 1854, ele iniciou suas pesquisas e até 1857, então cerca de 3 anos, ele conseguiu material para publicar o seu primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Esse livro é composto de perguntas e respostas, perguntas estas que foram formuladas por Allan Kardec e respondidas pelos espíritos que de alguma forma entraram em contato com ele. Kardec não era médium, mas ele percebeu que existiam muitos médiums à volta dele. Eu sempre achei que ele foi médium. Não, ele não era médium, até porque, provavelmente, né, se ele fosse médium e dissesse que um espírito estava falando para ele, como é que ele ia comprovar que era verdade? E ele estabeleceu um método para tentar determinar o que era real ou não, o que era verdade ou não, ou o que era mais correto. Esse método é chamado de universalidade dos ensinos dos espíritos, que consiste em ele fazer uma pergunta, e muitas dessas perguntas foram formuladas mentalmente por ele, ou seja, ele não divulgou para ninguém. Ele pensou, na próxima reunião, eu vou levar esse questionamento. E começavam a chegar para eles cartas com as respostas daquele questionamento. Então, ele selecionou uma enorme quantidade de cartas, ele selecionou por temas que essas cartas abordavam, e ele colocou junto aquilo que era parecido e separou aquilo que era diferente. Não o que ele achou que era certo ou melhor. Era pelo volume de respostas similares. Por quê? Pela razão, a gente deve entender que se muitas pessoas de origens diferentes, de condições diferentes, afirmam um determinado ponto, não necessariamente com as mesmas palavras, mas com igual teor, então provavelmente é essa a verdade. Eu assisti um filme, o que você tem a dizer sobre o filme? O filme Nosso Lar, você disse? Não, o Nosso Lar também, que eu queria uma opinião sua, e sobre o filme do Allan Kardec. Ah, sim, a biografia de Allan Kardec. Essa foi uma produção recente, não é a única. Existem vários, acho que existem uns 3 filmes biográficos de Kardec que foram lançados aqui no Brasil. E, em geral, são filmes muito bons. Esse último, que inclusive acho que ainda está disponível na Netflix, né, ou em outras plataformas de streaming, é um filme bastante fiel à realidade que Allan Kardec experimentou. Vale destacar que ele nasceu como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era pedagogo, cientista, tradutor, um professor muito respeitado na França, que é o país onde ele nasceu, né? Ele era natural do município de Lyon e depois, na adolescência, mudou para Paris, onde ele iniciou a sua carreira como professor e tradutor. Muito respeitado na academia científica daquele país, no seu tempo. E foi um cientista influente para sua época, né? E nesse contexto é que ele foi convidado a pesquisar os fenômenos que eram chamados fenômenos das mesas girantes,
ou das cadeiras girantes. E ele inicialmente atribuiu ao magnetismo, que era uma das ciências que estavam em desenvolvimento naquela época. O magnetismo não é aceito como uma ciência oficial até os dias atuais, porém ele é muito estudado e nós temos muito material. Kardec não aprofundou o magnetismo, mas ele deu um significado diferente daquilo que as ciências da matéria, como a biologia, a física, a química, não conseguiram explicar. Ele nos trouxe alguns elementos a mais, né, para enriquecer essas pesquisas. Ainda não temos o desenvolvimento dessa ciência, mas Kardec contribuiu muito para melhorar a compreensão daquilo que acontecia. Então, quando ele iniciou esses trabalhos, né, essas pesquisas, é que ele começou a formular essas perguntas. E muitas vezes, ele acreditando se tratar de um efeito magnético, portanto provocado por uma pessoa que estava naquele local, ele começou a fazer perguntas cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis, porque ele, como cientista, conseguia formular perguntas de teor muito profundo. Por exemplo, sobre o destino das almas humanas. Depois que a gente morre, o que é que acontece? É isso que eu queria perguntar para você. Quero perguntar, aliás, como que o espiritismo... Porque, assim, eu sei que o espiritismo tem, na sua concepção, o umbral e as colônias. Sim. A Igreja Católica, o purgatório, o inferno e céu. Os evangélicos também não sei explicar no momento direito, porque eu tenho que conversar com o pastor. Então, para você explicar isso para nós, como que vocês veem isso? Certo. Então, se nós pensarmos na ideia de céu e inferno, nós limitamos o nosso destino a determinados locais. E a pergunta é, onde são esses locais? Fisicamente, eu quero dizer. Porque a gente pensa no céu, o céu é o que está acima. Mas nós temos satélites, nós temos naves, e nós vemos que acima de nós tem o espaço, tem o cosmos. Né? E o nosso universo, ele é infinito, porque é criado por Deus. E Deus cria incessantemente. Então não há limites, não há fronteiras aonde nós possamos chegar que seja um lugar chamado céu. Nós também já mandamos sondas para dentro da Terra. E nós sabemos que a Terra não tem um lugar lá dentro onde a gente possa habitar. A razão nos leva a entender que céu e inferno são termos figurativos. Não é um lugar específico, e sim um estado de espírito. Eu posso estar vivendo um inferno atualmente aqui como espírito encarnado, um espírito dotado de um corpo material. Porque espírito não é matéria, espírito é espírito, matéria é matéria. Deus cria as duas coisas. O espírito, nós somos seres pensantes, seres inteligentes. E nós nos utilizamos da matéria através desse corpo, das nossas ferramentas, das nossas tecnologias, para aprender, para trabalhar e evoluir. Então, a situação céu e inferno vai depender de como eu me conduzo na vida. Os espíritos nos ensinam que tudo aquilo que nós podemos considerar bom é aquilo que está de acordo com as leis de Deus. E aí nós podemos pensar nos 10 mandamentos, que já são um caminho muito seguro para nós seguirmos. Se não dá para decorar 10, Jesus resumiu a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós seguirmos esse trajeto, que é fazer ao outro aquilo que eu gosto de receber... E não fazer para o outro aquilo que você não quer para você. Exatamente. Então eu tenho um caminho seguro. Eu me mantenho de acordo com a lei de Deus. Se eu errar com essa boa intenção, é por desconhecimento. Então, como Deus é um Pai soberanamente justo e bom, toda ação que eu promovo gera uma reação. Se eu promover uma ação boa, eu vou gerar um resultado bom para mim. Se eu agir pelo mal, eu vou gerar um resultado mal. É assim, é matemático, né? A colheita é certa.
Exato, o plantio é opcional, a gente brinca, né? O plantio é opcional, você escolhe quais sementes você vai semear, mas a colheita, essa é obrigatória, não tem como fugir. Não adianta a gente querer a doçura de uma fruta ou o perfume de uma flor se eu estou semeando espinhos, se eu estou semeando só uma folhagem. Isso é. A própria ciência da matéria já explica isso, né? E o Espiritismo, então, ele nos explica que nós, sendo espíritos imortais, porque não morremos, quem morre é o corpo, nós vamos nos agregar com espíritos que são similares a nós. A pessoa que desencarna vai recobrando sua consciência, é um despertar para a vida verdadeira, que é a vida do espírito. Quando nós vamos recobrando a nossa consciência, nós vamos lembrar dos males que nós praticamos, dos crimes que nós cometemos, das nossas faltas junto à nossa família, junto a nós mesmos. E esses problemas, eles vão gerar o que em nós? Um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, ou o desejo de vingança, o arrependimento, são sentimentos negativos. Bem, o arrependimento ele é parte de um processo que nos leva a algo bom. Mas, inicialmente, nós vamos ficar tristes, com medo, vamos sentir um pesar que vai nos colocar numa frequência vibratória baixa, né? Nos aproximando da matéria. E aí, você mencionou o umbral. Uhum. O que é o umbral? O umbral não é um lugar. O umbral, assim como as regiões infernais, é um estado de espírito, é uma consciência, a minha consciência criando à minha volta um ambiente doentio, se eu estiver nutrindo sentimentos doentios, como a vingança, o medo, o sentimento de culpa, é uma coisa que nos prende muito. É verdade. A matéria. E agora, se eu desencarnei, percebo os meus erros e me arrependo dos meus erros, e aí eu começo a lembrar das coisas boas, porque ninguém faz só o mal. A gente começa a lembrar da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos amores, dos nossos animaizinhos. E nós vamos nutrindo em nós esses sentimentos que são nobres, sentimentos bons. E esses sentimentos bons nos aproximam de Deus. Então, nós vamos perceber, nós vamos plasmar à nossa volta um ambiente normal, um ambiente saudável. Isso faz com que, muitas vezes, nós nos lembremos da oração, que é uma ferramenta muito poderosa que nós temos, estejamos nós encarnados ou desencarnados, sem corpo. Então, pegando um gancho, Diogo, que você falou, você tem bastante conteúdo, parabéns, né? Você entende bem do assunto. Então, e você falou muito de Deus, Jesus, uma coisa que as pessoas não imaginam. O Espiritismo acredita em Deus e em Jesus. Exatamente. Nas pesquisas de Allan Kardec, ele percebeu que, inicialmente, ele queria formar uma ciência que estudasse a alma, que estudasse os espíritos, ou o futuro da humanidade. E, nesses estudos, ele encontrou uma ciência, e aí ele tem metodologia, ele tem tudo que uma ciência precisa ter, o Espiritismo tem. Mas nessa ciência ele encontrou questionamentos filosóficos muito profundos.